Abram comigo, por favor, o livro de Jó, capítulo 16. Espírito Santo de Deus, nós nos colocamos nas tuas mãos, Senhor Deus. Tu és o nosso pastor, tu és o nosso guia, o líder, aquele que nos dá a direção, aquele que nos mostra o caminho, aquele que nos confronta, mas aquele que nos faz avançar. Precisamos da tua presença mais uma vez, Senhor. Precisamos sentir o teu toque. Por isso, Espírito Santo de Deus, eu venho te pedir, Senhor, manifesta o teu poder nesta noite sobre a tua casa. Manifesta o teu poder esta noite sobre cada um dos teus filhos e filhas. Aqui há, ó Deus, aqueles que vieram buscar respostas. Aqui há, ó Deus, aqueles que vieram, Deus, buscar, Pai, soluções. Há aqueles que precisam tomar decisões, Senhor Deus. Nos mostra por onde devemos ir. Nos faz, ó Deus, nos sentirmos protegidos. Enche-nos, Deus, da esperança, ó Deus, de continuarmos. Tu és o nosso pastor. E por isso, nada, simplesmente nada, nos faltará. Em nome de Jesus, Senhor, que eu diminua e que tu cresças. Que eu apenas fale, Pai, as palavras que vêm, Pai, do teu coração, Senhor. Cada uma delas, Senhor Deus, possa trazer cura, libertação, restauração de vida, Deus. Mudança, ó Deus, de caráter e de conduta. Que hoje seja, Pai, o dia que tu marcaste para mudar a nossa história. Porque eu oro em nome de Jesus. Jó capítulo 16. E ele diz assim: em seguida, Jó tomou a palavra e respondeu: já ouvi muitas palavras semelhantes a esta. Sois todas uma lástima como encorajadoras. Não haverá limite para discursos tão inúteis? O que é que vos provoca para assim seguir discutindo? Eu, de igual forma, poderia me expressar assim. Se estivesse vivendo sobre as provações que estou passando, contra vós eu poderia amontoar palavras e menear a cabeça. Poderia consolar-vos apenas com as palavras da minha boca e poderia aliviar a vossa dor com o encorajamento dos meus lábios. Ainda que eu fale, o meu sofrimento não cessa, e se calar, qual será o meu alívio? Mas agora, ó Deus, tu me extenuaste, destruíste a minha família inteira. Tu me deixaste abatido, e o que um testemunho evidente desse fato? A minha magreza se levanta e depõe contra mim. Deus, em tua ira, ataca-me e faz-me em pedaços, e range os dentes contra mim. Meus inimigos fitam-me com um olhar ferino e destruidor. Os meus semelhantes abrem a boca contra mim, ferem-me no rosto com desprezo e arrogantemente contra mim se une. Deus me entrega nas mãos do ímpio e me faz cair nos ardis dos perversos. Vivia eu tranquilo quando me esmagou, agarrou-me pelo pescoço e me triturou, fez de mim o seu alvo. Jó aqui, ele começa a fazer uma narrativa e ele começa a responder os questionamentos que ele faz, que censuram contra o posicionamento, trazendo a ele o entendimento de que ele estava no pecado e que aquilo tudo que ele estava passando era fruto, resultado do pecado. Mas eu queria que vocês tivessem uma afinidade, ou encontrassem uma afinidade quando ele diz: vivia eu tranquilo quando me esmagou, agarrou-me pelo pescoço e me triturou, fez de mim o seu
alvo. Quantos de nós nos encontramos em situações assim? Quantos aqui nos encontramos em situações de sufoco, de momentos onde a gente se sente aprisionado, agarrado, apertado, esmagado? Quantos de nós a gente identifica que nos parece que somos o alvo do inimigo? Deus estava trabalhando na vida de Jó. Deus estava trabalhando no crescimento, no amadurecimento de Jó. Ele precisava tratar Jó. Para quê? Porque resolver o passado era necessário para crescer no presente. Era preciso passar por cada uma dessas situações, porque haviam coisas no passado que precisavam serem resolvidas para que houvesse crescimento, para que houvesse amadurecimento e para que pudesse avançar no presente. Há momentos em que nós nos sentimos assim, aprisionados, presos, esmagados. Há momentos onde nos sentimos tentados. A ação de sermos tentados, ela nos impede de avançarmos, porque acreditamos que estamos sendo perseguidos. Mas na verdade, o Senhor, Ele quer acertar, Ele quer ajustar, Ele quer resolver algumas coisas do nosso passado que estão impedindo com que eu e você possamos avançar, caminhar, alcançar o objetivo da cruz, o nosso alvo perfeito. A palavra que o Espírito hoje colocou no meu coração para que fosse compartilhada, ela fala um pouco da tentação. E ela é uma palavra muito propícia ao momento onde a economia, a igreja, as nossas vidas, elas começam a ser identificadas, porque a todo instante nos sentimos tentados, a todo instante nos sentimos provocados, e a gente começa a encontrar na tentação justificativas para nos parar, para colocarmos o pé no freio, para nos limitarmos a avançarmos. Tentação, no dicionário nosso, ela quer dizer um impulso para a prática de algo censurável ou não recomendável. Tentação, no Aurélio, ela diz que é um impulso, é uma vontade, é um desejo de nós fazermos, praticarmos algo que é censurável ou que não é recomendável. Ela é um estímulo ou uma indução a um ato que aparentemente ele é atraente. Toda vez que a gente ouve a palavra tentação, as coisas que vêm associadas a nós estão diretamente ligadas a algo que nos faz nos sentirmos tentados por uma coisa que não é permissível, por uma coisa que é mais forte, que nos induz a praticarmos aquilo. Mas eu queria dizer para vocês que no hebraico, tentação, ela fala de um teste. No hebraico, tentação, ela tem uma conotação de teste. Ela fala de momentos e oportunidades que eu e vocês, nós somos testados para sermos aprovados. Ela fala de um conteúdo um pouco diferente dessa tentação aportuguesada que nós temos o costume de associarmos na nossa mente. Deuteronômio 4, 33, ele traz para nós esse entendimento. Ele diz: existe um povo que tem ouvido a voz de Deus, vivo falando do meio do fogo. Como tu ouviste o que tenha permanecido vivo? Ou um Deus que tenha vindo para
tomar para si uma nação do meio da outra nação, com provas, sinais, prodígios, obras maravilhosas e grandes batalhas, com mão poderosa e braço forte, com feitos temíveis e magníficos, conforme tudo que Yahvé, o Senhor Deus, realizou no Egito, em vosso favor, diante dos vossos olhos. Foi a ti, Israel, que ele mostrou tudo isso, para que soubesse que Yahvé é Deus, o único, e além dele não existe nenhum outro Deus. Ele fala de uma passagem aonde ele começa a falar com o povo de Israel, falando: vocês se lembram do teste que eu fiz com vocês, quando com braço forte eu tirei vocês da mão de Faraó? Vocês começam a perceber a ação que eu gerei em cada um de vocês para retirá-los daquele momento de aprisionamento. Para eles, aquilo era uma tentação. Na medida em que eles começavam a caminhar, na medida em que eles começavam a sentir falta das iguarias, das necessidades, das cebolas, na medida em que eles sentiam falta da água, eles começaram a desejar voltar para o Egito. Um povo que tinha saído do Egito, mas que não tinha permitido que o Egito tivesse saído de dentro dele. Às vezes nós nos comportamos assim. Somos um povo escolhido, somos um povo que saímos, somos um povo que fomos retirados do mundo com braço forte, fomos um povo que fomos conduzidos através de ações do Senhor, através de intervenções, vivenciamos milagres, vivenciamos ações de socorro. Eles iriam avançar, eles iriam ver, eles iriam caminhar, eles iriam ver os gigantes, e isso os faria se amedrontar e recuar. O Senhor começa a gerar a oportunidade desse teste ser algo que vai sustentar e vai ser o combustível motivador para que eles possam continuar a caminhada. Tribulação, teste na nossa vida e na nossa história são combustíveis para termos mais intimidade e relacionamento com Deus. São combustíveis para nos fazermos avançar. São oportunidades que nós temos de continuar e não de nos paralisarmos. No grego, ela fala de tentação. No grego, a tradução já é de tentação, mas o contexto de Mateus 26, 41, ele traz para nós o vigiai e orai para não cairdes em tentação. O espírito com certeza está preparado, mas a carne, essa é fraca. Ele traz um aconselhamento para a gente. Ele traz uma palavra em que ele diz: vigiai e orai. O espírito está pronto, mas a carne está fragilizada. A minha carne e a sua carne são fragilizadas, e a gente precisa então entender que precisamos então fortalecer o espírito, para que o espírito possa então intervir e fortalecer a minha mente renovada, para que a minha carne não se sujeite às coisas velhas que nós já precisamos ter deixado para trás. Ele diz: vigiai e orai. Ele não diz apenas para orar, ele não diz apenas para pedir, ele não diz apenas para clamar, mas ele manda que eu e você possamos vigiar, olhar, se atentar, ter cuidado com aquilo que ainda nos atrai. Estarmos atentos, vigilantes. O que é ser um vigilante? É estar num ponto de observação contínua, atenta a tudo aquilo que está acontecendo ao meu redor. Não somente aquilo que está na minha frente, mas às vezes nós estamos muito focados com algo na nossa frente, mas esquecemos do que está do nosso lado, na periferia, ao nosso redor. Vigiai,
mas também orar. É necessário as duas ações em conjuntas. Estar vigilante, ter a decisão de não cometer isso, e a oração vai fortalecer o meu espírito para que possa agir, intervir e então trazer fortalecimento à minha alma e à minha carne para vencer mais essa batalha. Ela pode ou não referir-se a uma prática de pecado. É muito comum a gente entender que toda tentação está diretamente ligada ao pecado. Mas ela pode ou não estar falando de pecado, porque ela também pode ser um teste para certos momentos de dificuldades nossas. Quando olhamos a economia do Brasil e começamos a observar que há uma ação do Senhor tocando na economia desse país, para que a gente possa começar a olhar, observar, mudar valores, comportamentos, orarmos mais. A gente começa a entender que é nesse processo de dificuldade que a gente começa a se aproximar mais de Deus. São nesses momentos de dores, são nesses momentos de ausências, de carências, em que nós começamos a mudar o nosso comportamento e começamos a nos aproximar e buscar um relacionamento mais íntimo com aquele que tem poder para nos fazer vencer nos dias de adversidade. A palavra, ela começa a nos incentivar a sermos aqueles que vamos caminhar, que vamos andar, que vamos passar por dificuldades. Ela não diz que nós seremos poupados disso, ela diz que nós vamos passar por elas, mas acompanhados da presença dele. É diferente de eu andar sozinho, é diferente de eu caminhar sozinho, é diferente de eu andar na luta, porque é melhor ser dois do que um. Porque o cordão de 3 dobras, ele nos traz mais segurança. Então, quando eu começo a avançar, eu começo a caminhar pelas dificuldades, mas eu tenho alguém andando comigo, sustentando as minhas pegadas, eu começo a ver a presença do Espírito Santo de Deus e começo a vislumbrar coisas que eu não enxergava. Eu começo a ver que aquelas dificuldades, elas estão sendo apresentadas, mas que eu as estou vencendo, que eu estou caminhando, que eu estou progredindo, que eu estou avançando, e eu começo então a ter uma mente renovada, uma visão diferente daquilo que foi feito, preparado para me manter aprisionado, para me manter estático. O Senhor quer que eu e você avancemos. O Senhor quer que eu e você continuemos a caminhar. O Senhor quer que eu e você possamos romper a barreira das dificuldades. Ele não nos quer limitado, Ele nos quer avançando, Ele nos quer caminhando, Ele nos quer superando as nossas próprias limitações. E é por isso a importância de termos o Espírito Santo de Deus conosco, porque Ele nos faz vencer as nossas próprias limitações, as nossas próprias áreas de dificuldades, os nossos próprios eus que nos aprisionam e nos mantêm escondidinhos, porque é muito mais cômodo estarmos parados atrás de uma muralha, é muito mais cômodo estarmos em casa, dentro, escondidos, embaixo da cama, parados, do que sairmos e irmos buscar, enfrentarmos as dificuldades com a coragem do Espírito Santo de Deus em cada um de nós. Buscamos pessoas, buscamos oportunidades, viemos à igreja, clamamos para que um grupo se levante em oração, mas e qual é a minha ação? Qual é a minha atitude nisso? Aquela história de ficar na rede deitado, esperando a bênção chegar, não condiz com o evangelho de transformação.
não condiz com o Evangelho que quer mudar a tua história, para que você seja apenas dependente do Senhor, não de homens, não da economia, não do dinheiro. Que o vício não te domine, mas que você avance, que você dê continuidade, que você prossiga, que você caminhe, que você avance, sem pensar nas limitações que aquele vício, que aquela droga, que aquela dor podem gerar na tua vida. Deus quer que você avance, e é por isso que Ele escolheu você como filho dele. Qual o pai que não deseja com que o filho cresça? Qual o pai que não deseja que o filho avance, que alcance os seus objetivos? Qual o pai que limita o crescimento, a caminhada do seu filho? Deus, Ele nos incentiva a continuarmos. Deus nos incentiva a prosseguirmos. A pastora Tauana falou dos 12. Deus incentiva a gente a ser os 12, parte dos 12, na unidade do Espírito Santo, para divulgarmos aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas, e atrair mais gente, e cumprir o propósito do ID. 1 Pedro 4, versículo 12, ele diz: Amados, não vos assusteis com a provação que surge entre vós, como fogo ardente, com o objetivo de provar a vossa fé. Não entendais isso como se algo estranho vos estivesse acontecendo. Contudo, alegrai-vos por serdes participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também vos alegreis e exulteis na revelação da sua glória. Ele começa a falar de tribulações e momentos, porque Paulo ele previa um período de provação, um período que está muito próximo, porque é um período que se enquadra nesse momento do final dos tempos e do retorno do Senhor para buscar a igreja. Ele já previa isso, e é por isso que ele diz: não vos assusteis com isso, não fique preocupado com essas coisas que vocês estão vendo, porque isso já era previsto de acontecer, porque isso já era um propósito do Senhor para acontecer, para que possa então vir a acontecer que tribulações, elas são apenas situações humanas. Não existe uma tribulação maior do que aquilo que eu e você possamos resistir. Paulo começa a dizer para a gente não se assustar, não se acovardar, para a gente não se paralisar, porque o objetivo maior da provação é nos preparar, é fortalecer a nossa fé. E ele começa então a trazer o entendimento de que não existe uma provação maior, não existe uma circunstância maior do que aquilo que eu e você possamos resistir. Porque provação não é Deus provando a cada um de nós, mas provação é algo humano, é algo que eu e você conseguimos ver, identificar e principalmente vencer. Por ser algo humano, eu e você temos condição de vencer. Eu e você temos condição de superar. São comuns, são experiências terrenas, são coisas do nosso nível. Não são algo terrível nem avassalador para nós, porque desde o princípio nós fomos sofridos e nós fomos tentados, e tudo aquilo que já foi. As provações são sempre as mesmas. Vocês começam a perceber que as rotinas de provações e de tribulações, elas se repetem. Você começa a conversar sobre os momentos de luta, Deus, seja ele familiar, seja ele da economia, seja ele pessoal, e você começa a ver que aquilo que você está sentindo, sofrendo, o teu irmão, o teu amigo, há sempre alguém que vivencia algo parecido.
Se tu buscar nas Escrituras, você vai ver que há sempre alguém que já vivenciou, que já passou por isso e foi vencedor. As Escrituras, ela tem esse poder de nos mostrar e mostrar como superar e como vencer na presença e no poder do Espírito Santo de Deus. Ela começa a chamar a nossa atenção. Homens têm sofrido, mas não existe tribulação nova que possa nos surpreender. Nada novo pode mais nos surpreender, porque há alguém que escolheu fazer morada dentro do nosso coração. Esse é o único que tem o poder de nos surpreender. Esse é o único que tem o poder de nos alegrar. Esse é o único que tem o poder de nos transformar, para que a gente possa olhar essas tribulações e a gente possa vencê-las, a gente possa prosseguir sem dar muita importância a ela, apenas tirando proveito para crescermos e logo sermos aprovados. Podemos ser vitoriosos ou destruídos por ela. Apocalipse 3, ele fala um pouco disso. Ele diz: conheço as tuas obras, eis que tenho colocado diante de ti uma porta aberta, que ninguém consegue fechar. Tens pouca força, mas obedeceste a minha palavra e não negaste o meu nome. Farei aos da sinagoga de Satanás, aos que dizem judeus e não são, mas mentem. Sim, farei que venham adorar prostrados aos teus pés, e saibam que eu te amo. Porque deste atenção à minha exortação, quando a suportar os sofrimentos com paciência, eu igualmente te livrarei da hora da tribulação que virá sobre o mundo todo, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Eis que venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. A palavra começa a nos incentivar, a palavra começa a dizer, ela começa a chamar a nossa atenção, dizendo que vamos passar por tribulações, mas em seguida ele diz: eu igualmente te livrarei da hora da tribulação que virá sobre o mundo. Há uma palavra, há uma promessa, há uma garantia do Senhor dizendo que as tribulações do final dos tempos, eu e você vamos estar livres, condicionado ao posicionamento e à atitude minha e sua, de perseverarmos, continuarmos, decidirmos nos manter na posição de servos, de homens e mulheres que escolheram agradar a Deus. Ele chama a atenção dizendo que ele está olhando, ele está vendo, ele está observando. Não pense você que você está sozinho nessa luta. Não pense você que você está sozinho nessa história, que essa dor é só tua, que ninguém está junto, que não há compartilhamento, que ninguém está chorando, que ninguém está sentindo a tua dor, porque se não há um homem ou uma mulher que se compadece da tua dor, há um Deus Todo-Poderoso que sente e que age, se levanta a teu favor, garantindo que Ele intervém. Há um Deus Todo-Poderoso que se faz presente, ele afirma que ele viu, ele percebeu e ele trouxe o entendimento de que em mim e em você somos homens e mulheres de pouca força. Ele sabe das nossas limitações. Deus conhece as nossas próprias limitações. Deus sabe que a minha limitação é diferente da limitação de Karina, é diferente da limitação da pastora Glaucia. Deus sabe que as minhas limitações são diferentes do corpo de Cristo, mas Ele diz: eu conheço as tuas limitações, mas obedeceste a minha palavra e não negaste o meu nome. A chave é que eu seja obediente à palavra dEle, que eu não negue o nome dEle diante das perseguições, que eu não negue o nome dEle diante das circunstâncias, que eu não blasfeme, que eu não murmure, mas que eu me mantenha perseverante em continuar
em progredir e avançar. Para que as promessas possam se cumprir, eu e você precisamos estar coerentes com essa palavra, ajustados a viver cada uma desses pontos e vírgulas que aqui nos são apresentados. Tiago 1, versículo 12, ele diz: feliz a pessoa que persevera na provação, porquanto, após ter sido aprovada, receberá o prêmio da coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Feliz, bem-aventurado aquele que persevera. Perseverar, então, é um atributo. Perseverar é uma necessidade. E perseverar é uma condição para que eu e você possamos receber o prêmio da coroa da vida. De nada adianta nós passarmos, nós caminharmos, nós andarmos, se nós não formos premiados para recebermos a coroa da vida. De nada adianta a gente andar aqui, a gente falar, a gente pregar, a gente cuidar, a gente amar, a gente estar na casa dele aos domingos, se quando estivermos diante dele e ele disser: eu não vos conheço. Ele chama a mim e a você para que nós possamos perseverar para sermos aprovados. E uma vez aprovados, receberemos o prêmio da coroa da vida, a salvação eterna. Às vezes eu fico conversando com a minha filha e a gente fala do momento em que ela está vivendo nos estudos e a necessidade que ela tem de se superar. E a gente começa a buscar um entendimento sobre a necessidade dela perseverar. Há momentos em que aquilo que é passado, aquilo que é explicado, é muito difícil de ser absolvido e entendido, mas a vontade, o desejo de superar aquilo, a ação de ir buscar, de ir além, isso faz com que ela se habilite a estar participando do prêmio para receber a aprovação no final do ano e se qualificando a estar aprovada e liberada para uma próxima etapa da vida. As nossas vidas não são diferentes. A nossa caminhada e o nosso trilhar não é diferente. Nós vencemos a cada dia, nós vencemos a cada instante, nós vencemos em cada barreira, nós buscamos a todo instante oportunidades para que nós possamos vencer, mas que esta vitória minha e tua, ela possa apenas ter o alvo perfeito de nos aprimorar, para que na próxima etapa eu já entre mais confiante, mais convicto de que eu já fui aprimorado e continuo na perseguição de ser aprovado. Eu e você não podemos desistir diante das dificuldades. Eu e você não podemos parar diante das dificuldades. Elas servem para cuidar, elas servem para ajustar o caminhar nosso. O Senhor me traz a lembrança agora, o tempo em que nós morávamos no Rio, e lá no Rio, na casa onde nós morávamos, era um bairro onde haviam poucas pessoas, e nessas poucas residências, os caminhos eram ainda de terra. E esses caminhos de terra haviam épocas em que eles se fechavam pelo mato. Épocas de chuva, épocas de estação em que os matos cresciam e o caminho se fechava. E você até sabia que ontem tinha um caminho aqui, mas que hoje esse caminho está coberto. Hoje você não consegue mais identificar.
Mas ao você olhar para trás, ao você perceber a caminhada sua no dia de ontem, o teu trilhar, você tem convicção de que nesse caminho que eu estou seguindo, que hoje ele está fechado pelo mato, ele era um caminho que me dava condição de percorrer. Eu quero dizer para vocês que vão haver momentos em que vão parecer que estão fechando o nosso caminho. Vão haver momentos que vão parecer que o caminho começou a ficar, tampado, ficar escondido, desaparecer diante de nós, mas são oportunidades de nós nos lembrarmos do dia de ontem e sabermos que aqui tinha um caminho, que esse caminho estava marcado, trilhado, e que eu já o percorri, e que eu já o venci, e que eu já alcancei o meu objetivo, que eu já atravessei, e isso vai me sustentar, isso vai me qualificar, vai me dar condição de percorrer ele hoje de novo, para que eu possa alcançar lá o meu destino, mesmo sabendo que o caminho pode não estar sendo visto, aberto, preparado, mas eu sei aonde está o caminho, eu sei aonde está o local aonde eu devo plantar as plantas dos meus pés. A nossa vida com Cristo precisa ser assim. Momentos em que a gente tem convicção do lugar aonde a gente está plantando as plantas dos nossos pés. A gente não pode escolher atalhos, a gente não pode escolher desvios, a gente não pode escolher cortar caminhos, porque às vezes a gente acaba se deparando com situações não previstas. A gente precisa perseverar naquilo em que já andamos, já conhecemos e já nos foi oportunidade de termos vitórias antes. Deus conhece o poder que nos conferiu e quanto à pressão que somos capazes de absolver. Mas será que há um escape? Se Deus sabe o poder da limitação minha e tua, se Deus sabe do trilhar meu, da minha necessidade e da minha fragilidade em algumas áreas, será que diante de tribulações, será que diante de situações em que se levantam gigantes diante de nós, será que há escape? Eu queria dizer que há. E o escape é a resistência. Há um escape para mim e para você. Escape é aquela porta que se abre. Escape é aquilo que eu consigo enxergar. Escape é aquilo que, quando está tudo no escuro, tudo apagado, é aquilo que me direciona. Escape é aquelas informações, aquelas guias que, quando falta luz ou quando há um incêndio, ele começa a nos mostrar aonde é a saída de incêndio. Isso é o escape. Há um escape para mim e para você. Esse escape é a resistência. Esse escape é uma oportunidade de Deus na minha vida e na sua vida de resistir às tribulações. Não é um escape para nos tirar, não é um escape para nos levar para fora, não é um escape para dizer que nós não vamos passar por isso, não, é um escape que Ele dá a mim e a você, para que nós possamos resistir a esses momentos de dificuldade que são necessários para me fortalecer e te fortalecer. São oportunidades em que nós temos placas chamativas, informações, comunicações visuais que eu e você temos de saber que é a presença de Deus que está nos dando esse momento, essa oportunidade de resistirmos à nossa própria carne, ao nosso próprio desejo. Resistirmos à vontade, porque Ele falou que o espírito está pronto, mas a carne não está.
A resistência faz com que seja um escape através da presença do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Nós precisamos nos apegar, então, a essas oportunidades de resistirmos para recebermos o escape que Ele nos fala. Toda vez que há uma possibilidade de saída, ela gera uma esperança para nos sustentar. Toda vez que a gente consegue enxergar, consegue vislumbrar, consegue identificar que há uma possibilidade, há uma saída, há uma claridade no final do túnel, ela gera em nós uma esperança, e essa esperança nos sustenta a continuarmos, a progredirmos, a avançarmos. A esperança, ela tem por hábito nos estimular a continuarmos, a manter a nossa convicção de que vamos progredir, mas vamos alcançar o objetivo. A esperança, ela veio quando Jesus se entregou naquela cruz e nos religou ao Pai em uma condição de filho. Se éramos pecadores fadados à morte, agora temos a esperança de vivermos toda a eternidade ao lado dele. Basta que eu e você possamos escolher, e mais do que isso, desejar, gerar uma ação para alcançar esse objetivo. Lucas 4, ele fala de um momento da tentação de Jesus. Pleno do Espírito Santo, retornou Jesus do Jordão e foi conduzido pelo Espírito ao deserto, onde enfrentou as tentações do diabo por 40 dias. Durante todos esses dias, não comeu nada e ao fim desse período estava faminto. Indagou-lhe então o diabo: se tu és o Filho de Deus, ordena que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe contestou: está escrito, nem só de pão viverá o ser humano. Então o diabo o levou a um lugar muito alto e lhe mostrou em uma fração de tempo todos os reinos do mundo e lhe propôs: eu te darei todo o poder sobre eles e toda a glória destes reinos, porque me foram entregues e tenho autoridade para doá-los a quem bem entender. Portanto, se prostrado me adorares, tudo isso será teu. Contudo, Jesus lhe afirmou: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Em seguida o diabo o levou para Jerusalém. Do Santo de Deus. Para ser homem como eu e você. Jesus, ele recusou primeiro a crer e a concordar e a ceder com a sua própria vontade para cumprir a vontade do Pai. A primeira coisa que a gente vislumbra, que a gente identifica, é que Jesus, mesmo passando fome, mesmo com necessidades, 40 dias no deserto, fome, sede, ele abriu mão da sua própria vontade, da vontade da carne, para ele fazer a vontade do Pai dele. As tribulações, elas têm
um caráter que eu e você possamos ter a oportunidade de vencermos para fazermos a vontade do nosso Pai. As tribulações nas nossas vidas, elas têm ou elas geram oportunidades para que eu e você possamos atender à vontade do Pai, nos fazermos ficarmos mais parecidos com Ele, nos fazermos ficarmos mais iguaizinhos, mais próximos dEle, mais íntimos dEle. Cada vez que eu cedo, cada vez que eu dou vazão à minha própria vontade, eu dou um passo para trás e eu me afasto da vontade do meu Pai. Outro dia eu falava para minha filha, cada vez que ela faz algo que alegra o meu coração, cada vez que ela toma uma decisão, cada vez que ela gera algo que vai ao encontro do que eu desejo, isso me traz uma alegria imensurável, porque ela começa a fazer aquilo que agrada a mim. Se eu, que sou homem, me agrado dos deleites, das decisões, das ações, das atitudes de uma pessoa humana, imagine a alegria do Pai em receber uma ação de atitude que vai ao encontro da palavra e do desejo do coração dele. A outra chave que a gente começa a perceber é que Jesus foi tentado porque se fez homem e ele estava humilhado e fragilizado. Duas atitudes fundamentais são apresentadas quando a gente é tentado de forma fragilizada e humilhada, porque é quando nós estamos fracos que a gente então está forte. É nesse momento de fragilidade, é nesse momento de humilhação em que nós nos encontramos, é nesse momento em que a gente acha que não consegue, que não vai alcançar, que não vai progredir, que está tudo perdido, que não temos condição, que somos improváveis. É nesse momento em que recebemos o socorro do próprio Deus, dizendo: você está fraco? Recebe o Espírito Santo, seja forte, prevaleça e seja um vencedor. Quantos daqui não já vivenciaram uma história dessa? Quantos aqui não já tiveram uma experiência de fraqueza, de ser humilhado, de tristeza, de estar postado no chão, de se arrastar? Quantos aqui já não vivenciou isso, ou sabe alguém que vivenciou isso e hoje pode testificar que o poder do Espírito Santo, o sopro do Espírito Santo sobre a nossa vida nos fez superar, vencer, progredir? Quantos de nós estávamos desenganados? Quantos casamentos, relacionamentos estavam acabados? O meu era um. Mas quando eu estava fraco, Ele veio e me fez forte. Quando você estava fraco, Ele veio e transformou o câncer em um momento de cura para a glória do nome dEle. Transformou um casamento acabado em uma oportunidade de ser restaurador de outras vidas. Transformou um drogado num homem fiel e presente e íntimo com Deus. Esse é o Deus que age de encontro a tudo aquilo que a humanidade se apresenta para nós. Ela diz que quando estamos fracos, se não fizermos conforme eles se insinuam, continuamos mais fracos ainda. Ele diz que o improvável vai ser sempre o improvável.
Ele diz que o limitado será sempre limitado. Para Deus, Deus usa as histórias nossas do passado para nos curar, nos preparar e nos aprimorar para o presente, objetivando alcançarmos o futuro da eternidade. A segunda chave que ele nos traz é conhecer aquilo que está escrito. Por duas vezes ele diz, está escrito, ou então ele diz, dito está. Eu e você precisamos saber o que está escrito nessa palavra. Eu e você precisamos saber o que foi dito nessa palavra, dito a meu respeito, dito a teu respeito, dito sobre a minha identidade, dito sobre quem eu sou, dito sobre a história do meu passado, mas principalmente qual a minha história do amanhã. Para que toda vez que houver um momento onde os gigantes se levantarem diante de nós, eu e você possamos afirmar de forma convicta, eufórica, de forma de amedrontar Satanás e o diabo, dizendo, está escrito, está dito, para que eu e você possamos tomar a chave da mão do inimigo e dizer para ele, eu sei qual é a minha identidade, eu sei em quem tenho crido, eu sei o tamanho e o poder do meu Deus. Quando nós nos posicionarmos dessa forma, o inimigo vai agir de forma semelhante como agiu com Jesus. Ele vai recuar, porque ele sabe qual é o final da história dele. E ele nada mais quer que eu e você sejamos retirados do caminho, do lugar aonde nós estamos indo, buscando, perseverando, para que sejamos retirados, porque ele já sabe que o final dele é de perdedor, mas ele também sabe que o meu final e o teu final é de vencedor. E é nessa expectativa de nos tirar da vitória, de nos tirar da corrida, de nos tirar da perseverança, é que ele vem se apresentando com historinhas e com mentiras. Mas eu e você precisamos saber o que está escrito, e somente lendo, se relacionando e tendo intimidade, você vai poder dizer, essa não é a minha história, essa não sou eu, essa não é a minha identidade, as coisas velhas de mim já ficaram para trás, eu sou uma nova criatura. Eu morri, eu sou um novo homem, eu sou uma nova mulher. A vida espiritual ela é mais importante do que a vida biológica. Você não tem necessidade de ceder diante das tentações, porque o Senhor te ensinou como vencê-las. Você não tem mais necessidade de ceder diante dos momentos, dos gigantes, das atitudes que vêm gerando limitações tuas, porque o Senhor Jesus já te mostrou como você tem condição de vencê-las e de anular aquilo que o inimigo, Satanás, tem dito ou tem mostrado sobre você. Eu queria terminar lendo com você Apocalipse 21. Chamar o louvor. E a palavra do Senhor diz: então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra haviam passado, e o mar já não mais existia. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, adornada como uma linda noiva para o seu esposo amado. E ouvi uma forte voz que procedia do trono e declarava: eis que o tabernáculo de Deus agora está entre os homens, com os quais ele habitará. Eles serão o seu povo, e o próprio Deus viverá com eles, e será o seu Deus.
e Ele lhe enxugará dos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor, porquanto a antiga ordem está encerrada, e aquele que está assentado no trono afirmou: eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreve isto, pois estas palavras são verdadeiras e absolutamente dignas de confiança. E declarou-me ainda: tudo está realizado. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A todos quantos tiverem sede, lhes darei de beber graciosamente da fonte da água viva. O vencedor herdará todas essas bênçãos, e eu serei o seu Deus, e ele será meu filho. Aleluia! Esse é o final da nossa história. Esse é o final da verdadeira história que Deus escreveu para cada um de nós. Portanto, não se abatam. Portanto, não se deixem serem levados por histórias gigantes, dificuldades. O Senhor reservou para mim e para você a nova Jerusalém. O Senhor reservou para mim e para você a vitória, o lugar separado, preparado, para que a gente possa alcançar a experiência de viver eternamente ao lado dele. Fica de pé, igreja.